Bom, pessoal, nós estamos falando da organização da administração pública. Eu já comecei a falar, né, a respeito do que é a descentralização e o que é a desconcentração, falando também da pessoa jurídica e pública interno, da administração direta e indireta, lembrando também dessa distinção quanto à natureza dessas pessoas, sendo elas pessoas políticas ou administrativas. Mas eu quero de antemão já passar para o estudo dos órgãos públicos, que é o nosso tema, né? Na verdade, dessa primeira parte da aula, fica a forma da desconcentração administrativa. Então, veja, eu já conceituei, eu já trouxe alguns elementos, mas vamos aqui formalizar esse conceito. Os órgãos, então, como está aqui eles são centros especializados de competências. Deles são encontrados os cargos, empregos, funções públicas que serão desempenhadas pelos agentes, né, por um vínculo permanente ou não, que estarão na sua titularidade. Os órgãos são criados por lei, né, no âmbito federal aprovado pelo Congresso Nacional. E aqui o dado importante, parte da administração pública direta ou indireta, eles podem ser centros de competência ou subdivisões tanto das pessoas políticas quanto das pessoas administrativas. Mas é importante dizer que o órgão não tem personalidade jurídica, ele é um ente despersonalizado, portanto ele não é sujeito de direito. Se houver algum problema com o secretário da Receita Federal, que implique na violação de um direito líquido e certo, passível de perpetração de um mandado de segurança, como que nós vamos lidar com isso no plano do direito processual, né? É o agente público que vai ser a autoridade coatora do mandado de segurança. Então, no caso do mandado de segurança, assim como embaixo também, nós vamos falar da Câmara de Vereadores como tendo personalidade judiciária para ela mesma figurar no polo passivo de um mandado de segurança. Nesse caso, a gente vai perceber que o órgão ele tem um tratamento de ente personalizado. Ele não tem personalidade jurídica, mas ele vai ter uma chamada personalidade judiciária. Agora, vamos imaginar que, a partir, então, de uma questão tributária afeita à atividade da Receita Federal, um problema de obrigação acessória, ou um problema mesmo de erro, né, na arrecadação, ou alguma violação de um princípio constitucional tributário, como esse problema será resolvido no plano processual? Não será a Receita Federal quem vai constituir o polo passivo de uma ação anulatória. O polo passivo dessa ação anulatória será a Fazenda, será a própria União. Por quê? Porque a Secretaria da Receita Federal não tem personalidade jurídica. Agora, no mandado de segurança, será a autoridade coatora, né, investida da função pública, que realizou a ilegalidade, que deu causa à ilegalidade, que vai figurar como impetrada, né, como parte ré na ação de mandado de segurança. Então, devemos perceber a despersonalização do órgão, ao mesmo tempo devemos perceber que em algumas situações há uma personificação processual, uma personalidade judiciária. E no caso do mandado de segurança, o processo ele corre, né, a ação corre em face da própria autoridade coatora. Muito bem, então são várias as teorias que vão tentar explicar, né, a desconcentração administrativa. A principal delas, que eu vou trazer aqui, é a teoria da imputação. E por que ela é importante? Olha, segundo essa teoria, a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio dos órgãos e agentes, sendo que os atos praticados são imputados àquela, né? Então, a ideia da imputação é exatamente essa que eu acabei de falar. O órgão realiza o ato administrativo, mas como ele não tem personalidade jurídica, é a pessoa jurídica, né, que abarca, que congrega aquele órgão, é quem vai então responder pelos seus atos. O que também é importante nós estudarmos, deixa eu avançar aqui, são os critérios de classificação dos órgãos. E há vários, né? Vamos estudar rapidamente aqui esses critérios. O primeiro critério, quanto à posição estatal, os órgãos podem ser independentes ou podem ser autônomos. Muito bem. O que é um órgão independente? Vamos primeiro tratar desse primeiro critério aqui, quanto à posição estatal, do que é um órgão independente e do que é um órgão autônomo. Os órgãos independentes são também chamados de órgãos primários do Estado. Eles estão previstos na Constituição e são representativos do próprio poder do Estado. Então, veja, poder executivo, poder legislativo
e Poder Judiciário são órgãos, não são pessoas. Pessoa é a União, né? Agora, pessoa é a República Federativa do Brasil. Agora, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário da União são órgãos. Não sofrem qualquer tipo de subordinação hierárquica, né, ou funcional, sujeitam-se apenas aos controles constitucionais de um poder pelo outro, porque eles são poderes, né, autônomos, independentes e harmônicos entre si. Então estão aí nessa categoria Congresso Nacional, Câmara de Deputados, dos Deputados, Senado Federal, as Assembleias Legislativas agora no plano estadual, a Câmara de Vereadores no plano municipal, a Presidência da República, governadores de Estado, Distrito Federal, prefeituras municipais, todos do Poder Executivo da União, Estados e municípios, e também os tribunais judiciários e os juízos singulares. Então, todo juiz, né, todo juízo de uma determinada vara do trabalho, ou federal ou estadual, também é um órgão do Poder Judiciário, né? Então, são órgãos independentes. Nós vamos encontrar também, bom, como categoria também de órgão independente, nós podemos incluir o Ministério Público, as Defensorias Públicas e os Tribunais de Conta, né? Eles também se incluem nesse status de órgão independente, porque as atividades elas decorrem, né, de previsão constitucional, quer dizer, a fonte que define esses órgãos não está na lei, numa norma infraconstitucional, mas está na própria Constituição. Quando nós olharmos agora para esse conceito de órgão autônomo, né, aí nós temos essa nomenclatura dada pelo professor Eli Lopes Meireles. Eles estão localizados na cúpula da administração, imediatamente abaixo dos órgãos independentes. Então, o independente e o autônomo, a diferença é de grau. O autônomo ele está imediatamente abaixo dos órgãos independentes, né? E eles estão diretamente subordinados então aos chefes desses poderes. Imagine então o seguinte: a Advocacia Geral da União, os ministérios, as secretarias estaduais, secretarias municipais seriam esses órgãos autônomos, né? Eles têm autonomia administrativa, eles têm autonomia financeira, têm autonomia técnica, eles são órgãos diretivos, mas eles estão diretamente subordinados aos seus respectivos chefes. Agora vamos para esse conceito de órgão superior e órgão subalterno. O que são órgãos superiores? São aqueles que têm o poder, né, de direção, controle, decisão, mas estão sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico de níveis superiores de chefia. Então vamos imaginar que os superiores eles estão abaixo dos autônomos. Eles já não possuem autonomia administrativa, não possuem autonomia financeira, e aí vão estar nessa categoria, por exemplo, as inspetorias, né, as coordenadorias, as procuradorias. Então nós estamos já num terceiro nível, eu diria, né, de posição estatal. E os órgãos subalternos, eles estão abaixo, né, tem um poder decisório muito pequeno, as atribuições são de mera execução. O exemplo se dá aí com as sessões de mero expediente, as sessões materiais, portarias, pessoal, apoio. Então, podemos já perceber, né, em termos hierárquicos, que existe o independente, o órgão independente, o órgão autônomo, o órgão superior e o órgão subalterno. Essa é a primeira classificação. Vamos avançar mais um pouquinho e vamos estudar os órgãos quanto à estrutura. Está aqui, ó, estrutura simples e compostos. Órgãos simples são também chamados órgãos unitários. Eles são os constituídos por um único centro de competência, ou seja, sem subdivisão interna. Órgão simples, então, não é aquele que tem apenas um agente lotado, mas o que não possui outro órgão incrustado na sua estrutura. É um órgão simples que pode ter até diversos cargos, diversos agentes, mas você não tem órgãos, né, que derivem desses órgãos ou que estejam acima ou abaixo deles. São órgãos simples. O órgão composto é diferente. São aqueles que reúnem em sua estrutura uma série de outros órgãos menores. É o caso, por exemplo, dos ministérios, das secretarias de Estado, como uma Secretaria de Saúde, que tem na sua estrutura, por exemplo, vários hospitais, como o Ministério da Educação, que tem na sua estrutura várias universidades, né? Embora as universidades não sejam órgãos, né? A Universidade Federal, por exemplo, ela é uma autarquia, mas podemos entender que qualquer dos ministérios, dada a complexidade do seu escopo, ela vai se subdividir em diferentes órgãos, podendo também, né, desses ministérios estarem ligadas pessoas, que nós ainda vamos estudar na segunda parte desta aula. Muito bem, os órgãos também podem ser singulares
ou colegiados. O que é o órgão singular? Né? Ele também é chamado de órgão unipessoal. São aqueles que atuam e decidem por meio de um único agente que vai reunir, então, as qualidades de chefe e representante. Esses órgãos podem ter muitos outros agentes auxiliares, mas o que caracteriza a unipessoalidade é o desempenho da sua função principal por apenas um agente investido como seu titular. Por exemplo, os governadores de estado. Então, o governo do estado ele é um órgão unipessoal porque o chefe que toma a decisão final numa relação hierárquica é o governador. Agora vamos pensar, por exemplo, no Tribunal de Justiça, né, lá no segundo grau, quando nós tivemos num grau de recurso, que é da natureza, né, é do princípio do duplo grau de jurisdição, que aquele recurso seja julgado por um colegiado. Esse órgão, então, portanto, ele já é pluripessoal. Órgão, portanto, pluripessoal ou colegiado, né, é aquele que atua e decide pela maioria da vontade de seus membros, como ocorre nas decisões proferidas em tribunais de conta, em tribunais judiciais, e alguns conselhos também, onde essa configuração ocorre no Poder Executivo. Né? Então, essa é a divisão, a diferença entre simples e composto, singular e colegiado. O simples e composto ele tem uma característica de possibilidade de subdivisão ou não subdivisão de órgãos em órgãos menores. O singular e o colegiado diz respeito à tomada de decisão se ela é feita por uma única pessoa, autoridade investida da função, ou se ela é formada, né, se ela é tomada por decisões colegiadas. Nós temos ainda uma outra classificação, que é a classificação de órgãos quanto à esfera de atuação ou de ação. Esses órgãos podem ser centrais ou podem ser locais. O órgão central, né, ele é aquele que exerce suas atribuições sobre todo o território nacional, estadual, municipal, a exemplo dos ministérios, secretarias de Estado, secretarias municipais. Né? E o órgão local, ele exerce suas atribuições apenas sobre parte do território, como nas delegacias regionais da Receita Federal, a delegacia da Polícia de determinado município. Então, nós estamos falando aqui de competência. Né? Quando nós olhamos, por exemplo, para uma delegacia da Rede Novo, delegacia da Receita Federal, as delegacias regionais de trabalho, elas têm atribuições circunscritas a territórios. Há uma subdivisão, né, da esfera de atuação. Elas são coordenadas nacionalmente, mas elas têm a sua atuação regionalizada. Existe agora, por exemplo, o Ministério da Saúde, que tem uma jurisdição sobre todo o território. O próprio município ele tem jurisdição sobre todo o território municipal. Né? Agora, uma subprefeitura, podemos entender, né, como uma divisão administrativa dentro do Poder Executivo Municipal, que vai ter uma jurisdição, eu estou utilizando a palavra jurisdição, mas no sentido administrativo, vai ter atribuição, né, sobre determinada região do município. Então, esse órgão ele é um órgão local, ele não é um órgão central. Tá certo? Continuamos na próxima parte da nossa aula, né, com a sequência dessa matéria.